Graças a Deus. Hino maravilhoso que acabamos de ouvir, né? Hoje Cristo te quer libertar, né? Amanhã pode ser muito tarde, pois hoje Cristo te quer libertar. Hino da harpa cristã, 570. Este hino chama muita atenção. Meus queridos, hoje nós iremos abordar um tema, né? Vamos abordar um tema e de acordo com este tema iremos ministrar a palavra santa de Deus. Qual é este tema? O tema é tatuagem. Este é o tema na qual nós iremos falar das grandezas de Deus acerca de tatuagem. Será se é lícito eu marcar o meu corpo com tatuagem? E a Bíblia nos responde, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Que nós sejamos obedientes na sua genuína palavra. Que nós sejamos obedientes na santa sagrada escritura. Pois a Bíblia diz que tudo que nós fizermos fora da Bíblia se chama pecado, né? Tudo que nós fizermos desobedecendo os preceitos que Deus nos ensinou, isso se chama pecado. Pois nós iremos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que vai significar algo importante para nós. Pois este tema, meus queridos, é um tema muito polêmico por muitos evangélicos. Mas nós iremos desvendar este mistério que está escondido por trás, encamuflando a vida de muitos cristãos. Olha o que diz o versículo 26, capítulo 1, livro de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado. Meus queridos, aqui está se tratando de a primeira criação que Deus fez, que teve fôlego de vida, que teve alma vivente e que teve espírito, né? O homem. O homem foi feito semelhante à imagem de Deus. Se o homem foi feito semelhante à imagem de Deus, então entendemos que a imagem de Deus é santa, clara, pura, verdadeira e justa. Não é verdade? Entendemos então que a palavra de Deus ela é a única que vai permanecer para todo sempre, nunca vai passar. Passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanece. E aquele que permanece na palavra de Deus está permanecendo com Cristo para reinar por 1000 anos. E a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança. Como assim, meu querido amado irmão, amigos e amigas que está neste momento ou escutando o programa Prepara-te, Jesus está voltando? Como assim que Deus disse, façamos segundo a nossa semelhança da nossa imagem? Sendo que Deus, o primeiro a existir, né? Quem era os demais que estavam com Deus para que ele pudesse dizer, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança? Ele estava dizendo consigo mesmo? Ele estava falando esta palavra consigo mesmo? Ele estava falando esta palavra entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Então entendemos que se Deus estava falando entre duas pessoas, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade santa. É uma trindade santa que nós entendemos que se resume em uma só pessoa. Quem? Jesus Cristo, né? Se resume em uma só pessoa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se resume em Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa semelhança. Eu quero dizer para você, meu querido, amado irmão, irmã e amigos que está neste momento nos assistindo, né? Eu quero dizer para você
que a palavra santa de Deus, ela nos afirma que o Senhor Deus, ele fez o homem segundo a sua imagem. O homem foi feito semelhante à imagem de Deus para preservar o seu corpo santo e irrepreensível. Então, tal que em algum versículo da Sagrada Escritura nos diz: tudo o que façamos, se comamos ou bebamos, ou fazemos qualquer outro tipo de outra coisa, que seja para a glorificação do nome do Senhor. Esta palavra, ela é encontrada na Sagrada Escritura. E então, se essa palavra é encontrada na Sagrada Escritura e nós fazemos algo que é contrário a ela, nós estamos em débito com Deus, nós estamos em pecado, em transgressão, em iniquidade, e Deus irá cobrar de nós esta iniquidade, né? O nosso corpo é um membro de Cristo. A nossa vida não é nossa. A nossa vida só está aqui de passagem por algum tempo. Iremos prestar conta do que fizemos com o nosso corpo. Iremos prestar conta a Jesus Cristo daquilo que nós fizermos com o nosso corpo, porque este corpo foi feito semelhante à imagem de Cristo. Por mais que alguém possa dizer que maquiagem não tem nada a ver, por mais que alguém possa dizer há uma tinta envermelhada na minha unha, não tem nada a ver, por mais que alguém possa lhe dizer, meu querido, minha querida, que um batom em seus lábios, avermelhado, ou então qualquer tonalidade que for, por mais que alguém possa dizer que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, por mais que alguém possa dizer que uma tatuagem, por simples que seja, não tem nada a ver, mas a Bíblia continua dizendo que tem sim tudo a ver, pois o apóstolo Paulo diz que tudo será lícito, mas nem tudo nos convém, viu? Se você acha lícito fazer uma tatuagem em você, mas a Bíblia diz que não nos convém, porque nós somos verdadeiros cristãos, adoradores de Deus. Viu? A pessoa que não tem o domínio próprio, a pessoa que não se exercita, a sua atitude espiritual, que não se alimenta da palavra de Deus, que coloca a tatuagem no seu corpo, né? Ou é para se exibir, ou é para se mostrar, porque não é para outra coisa. Eu sei que uma tatuagem que alguém coloca no seu corpo não glorifica a Deus, pois a Bíblia diz que tudo que nós fizemos tem que glorificar a Ele, pois Ele é o único que é motivo de glorificar, de glorificação, de adoração e de louvor, somente Ele. Se você fazer uma tatuagem no seu corpo, você está destruindo o seu corpo. E a Bíblia diz que aquele que destrói seu corpo não é só com fornicação não, meu irmão. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios que aquele que destrói seu corpo com meretrizes, né? Com afeminação, com lesbianismo, com adultério, com fornicação. A Bíblia diz que este está pecando contra o seu próprio corpo. Às vezes nós entendemos que Deus, Ele é amor. Ele é amor, Ele é amor. Mas também nós entendemos que Ele é justiça. Aqueles que estão fora do patamar de glória para com Ele, para se entremear em prática de pecado, eles estão muito enganados com a Santa Sagrada Escritura. Isso é algo que pode ter perdão? Sim, claro que tem. É só se arrepender dos pecados e não cometê-lo mais o pecado, né? Pois a Bíblia diz que somente um pecado que não existe perdão para ele. A blasfêmia contra o Espírito Santo, esta é a única, né? É o único pecado que Deus disse que nunca haverá perdão. Vamos para o livro de Levítico. O livro de Levítico, capítulo de número 19, o versículo de número 28. Olha o que vai dizer, presta bem atenção nesse versículo. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou
o Senhor. Este versículo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, é voltado para tatuagem. Naquela época, que os israelitas, quando perdiam um ente querido, eles faziam marcas, cortes, golpes nos corpos. Faziam também tatuagens, porque a Bíblia está dizendo aqui. Mas esse povo que fazia tatuagem nos seus corpos era porque eram pagãos. Era verdadeiramente pagãos, que não tinham compromissado com o Evangelho de Deus. E Deus disse, não façam corte no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Viu? O versículo, ela nos diz. O versículo está esclarecendo para mim e para você, para que nós possamos entender que os nossos corpos têm que ser preservados em santificação, para o glorificar do nome do Senhor, para o exaltar do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, temos que exaltar o nome dEle. Tudo que nós fazemos aqui, temos que glorificar o nome dEle. Pois somente Ele é digno de exaltação, de poder, de honra e de glória. Ele é o único que merece ser louvado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu irmão, o teu espírito, o teu corpo pertence a um único homem que se chama Deus. O meu espírito, o meu corpo, só pertence a uma pessoa que se chama Deus. Viu? Os nossos corpos é para ser mostrado santo diante de Deus, né? E a Bíblia diz, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós mesmo, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aqui é uma pergunta, que esta pergunta exige resposta. Aqui a Bíblia está falando sobre fornicação, né? Se você se tatua, você está adulterando contra Deus da mesma forma, né? Está em fornicação, está em débito, está em transgressão, está cometendo um grande deslize espiritual. Porque quando aquilo que nós fazemos para mostrar para alguém, é porque o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que a palavra, quando sai da boca de alguém, porque o coração já se encheu, né? Sendo boa ou sendo ruim, a palavra, quando sai da boca do ser humano, é porque o coração já está cheio. E quando uma atitude sai da vista, né, sai da vida, ou seja, da vista de alguém, quando uma atitude é colocada em prática, seja boa ou seja ruim, seja obras boas ou seja obras ruins, é porque o coração já está cheio e a pessoa quer publicar, né? O teu corpo, meu irmão, o teu corpo, minha irmã, não deve que ser publicado igualmente carne de açougue, não. Viu? O teu corpo é um membro de Cristo. O meu corpo é membro de Cristo. O meu corpo, somente a minha esposa pode contemplar ele. O corpo da esposa, somente o esposo dela pode contemplar ele. E assim, a palavra de Deus nos afirma, pode passar céu, pode passar terra, mas a palavra de Deus, ela permanece firme, né? E aquele que vem contra a Sagrada Escritura, este vai cair, este vai declinar, este vai perecer, este vai sofrer as consequências por causa do pecado. Olha o que vai falar agora, no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas não me são lícitas, porque todas as coisas não convêm. Todas as coisas não são lícitas, porque todas as coisas não edificam. Eu quero te dizer, meu caro amigo ouvinte, que nem tudo que tu coloca em ti,
nem tudo que tu coloca para te enfeitar não vem a glorificação do nome do Senhor. Nós estamos falando de tatuagem, né? Arrependam-se enquanto há tempo. Arrependam-se enquanto há tempo. Eis que Jesus Cristo está à porta e bate. Aquele que ouve a sua palavra e obedece e abre a porta para que ele entre em ti. Ele entra, faz moradia, se alimenta contigo e tu também se alimentarás com ele. Mas é da palavra de Deus, não é de palavra de alguém que diz, isso não tem nada a ver. Isso foi o tempo do passado. É muita heresia uma pessoa dizer que santidade é coisa do passado, que estamos numa nova era. É muita hipocrisia alguém falar estas coisas, pois a palavra de Deus diz que a Bíblia, há milhares e milhares de anos, foi escrita pelos nossos patriarcas, né? E hoje se cumpre a Sagrada Escritura. O amor de muitos esfriará. Alguns irão sair para encontrar outros líderes para servir de tutor, para servir, né, de comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos, para que venha seguir uma doutrina falsa. Meus queridos, siga a verdadeira doutrina, que é a doutrina que está dentro da Bíblia. É a doutrina do Santo Evangelho de Cristo. Siga esta, que se você seguir esta doutrina, nunca você será confundido. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 31. De sorte que quer comas, quer bebas, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma tatuagem no seu corpo, você está glorificando a Deus nela? Né? A Bíblia diz que bem-aventurado é o filho que obedece seu pai e recebe a instrução da tua mãe. Se você perguntar para o seu pai, você que é jovem, ou para sua mãe, que seja pais com fidelidade, compromissado com o Evangelho de Deus. Se você perguntar para ele se você pode fazer uma tatuagem no seu corpo, ele lhe responder sim, ele está fora do patamar bíblico. Ele responder que você não pode e não deverá, e você tem que obedecer, porque ele é o teu pai que te criou, que te gerou, né? E ela é tua mãe, que te deu luz de vida. Se você obedecer seu pai, você também está obedecendo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele dá instrução para o pai, né? Para que o pai possa passar para o filho. Caso contrário, a Bíblia diz que os filhos desobedientes a pais e a mães, ele tem que ser castigado e açoitado, né? Tem que ser castigado com a vara e açoitado para que ele possa receber repreensão do pai. O filho que é desobediente, beberrão, idólatra, fornicador, tudo aquilo que não presta, a Bíblia diz que o pai tem que fazer a repreensão e o uso da vara. Viu? É assim que tem que ser. Pois, meus queridos, por incrível que pareça, a Bíblia diz que a mãe conselha o filho. E já este quadro de aconselhamento da mãe para com o filho já mudou. Muitos dos filhos já estão aconselhando a mãe. Muitos dos filhos já estão aconselhando o pai. Viu? Por amor à iniquidade de muitos que estão entremeando no pecado. A Bíblia diz, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a partir de você, pai e mãe, que faz uma tatuagem no seu corpo, para que o seu filho venha repreender você, né? Você está longe de ser uma cristã, você está longe de ser um cristão, você está longe da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Este versículo é o versículo mais polêmico que existe dentro da vida de alguém que aceita uma tatuagem no seu corpo. Não estou dizendo que a tatuagem no corpo de alguém não possa que esse alguém não receba perdão, que receba sim, depender se ele realmente está arrependido, né? Toda sorte de pecado cometido aos homens serão lhe perdoados.
Mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esta nunca será perdoado, nem nesta terra e nem na vindoura. E é assim que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, 19, 16. Capítulo 19, versículo 16 do livro de Apocalipse. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus queridos, para os fracos na fé, este versículo, eles entendem como um versículo que aprova a tatuagem, né? Mas para alguém que é compromissado verdadeiramente com o Evangelho de Cristo, nós entendemos que este versículo é um versículo que é visão. João, o apóstolo, né? João, servo de Deus, contemplou em visão espiritual, né, o Cordeiro. E ele diz, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo tem seu manto, né, sua vestimenta branca, só que esta vestimenta está salpicada de sangue. Foi o sangue da cruz do Calvário, né? E então, para que nós possamos entender este versículo, nós entendemos que Jesus Cristo morreu para nos liberar perdão e nos pagou a nossa dívida que era contrária a nós, para que nós possamos ser perdoados por Ele. E então, meus queridos, quando nós entendemos este versículo de uma forma real, de uma forma sincera e verdadeira, como ele é, nós entendemos que este versículo está voltado para um nome salpicado de sangue que está no manto de Jesus, à altura da coxa, né? Se você pegar uma outra tradução, que esta que nós estamos lendo é a tradução de João Ferreira de Almeida, mas se nós pegarmos uma tradução de King James atualizada nos dias atuais, nós entendemos que está dizendo bem claro: em seu manto e sobre a sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sobre a sua coxa está escrito o nome de Jesus. Na coxa de Jesus, o nome Rei dos Reis. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é Senhor dos Senhores. Ele está com vestimenta salpicada de sangue, que vertido foi da cruz do Calvário. E nós entendemos, meus queridos, que a tatuagem nunca foi algo que Deus se agrada. Nunca foi e nunca será. Por mais que um amigo seu possa dizer que não tem nada a ver. Por mais que alguém que seja seu parceiro, seu amigo, seu conhecido, possa dizer que não tem nada a ver. Por mais que o maior líder daqui da terra, né, pode dizer que não tem nada a ver. Por mais que os cover possa dizer que não tem nada a ver. Mas a Bíblia continua dizendo que isso é pecado e tem a ver sim, né? E eu estou de acordo com a Bíblia. E se você estiver de acordo com a Bíblia, você também está de acordo com Jesus Cristo. E se você estiver de acordo com Jesus Cristo, você está de acordo com Deus. E se você estiver de acordo com Deus, você está de acordo com a Trindade Santa, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele fez o homem semelhante à sua imagem. A semelhança da imagem de Deus, não existe tatuamento, não existe tatuagem, né? Ele é 100% verdadeiro, ele é 100% fiel, ele é 100% amoroso, mas também ele é 100% justiça, né? Ele é amor, mas também ele é justiça. Arrependam-se enquanto há tempo, porque Jesus Cristo, ele está à porta. E ele bate. E ele está batendo agora na porta do seu coração para que você possa abrir esse seu coração, para que ele possa entrar. Para que quando ele entrar, ele possa fazer moradia dentro de ti. Para restaurar, né? Para curar, para salvar, para fazer prodígios, maravilhas e milagres na tua vida. Mas depende de uma atitude tua, né? Arrependimento. Depende de uma atitude nossa. Arrependimento. Arrependam-se enquanto há tempo. Jesus Cristo está próximo de voltar. Ele disse que ele está à porta, né? Ele bate. Se você abrir, ele entra. E se ele entrar, ele mora. Ele não é de visita. Ele faz é morar, né? Ele mora na tua vida. Ele te restaura, tira
tudo que se chama pecado e faz de ti um instrumento usado nas mãos dele, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, já se aproximamos das 13 horas da tarde, né? Estamos em sintonia com você, das 12 às 13. Estamos se despedindo por aqui e a mensagem de Deus foi esta, né? Até amanhã, se Deus nos permitir, que Deus esteja com todos em nome do Senhor Jesus. Amém.